Meus amigos e minhas amigas benfiquistas e amigos e amigas de demais clubes, bem-vindos ao episódio número 28 do Canto do Benfica. Passito a passito, como dizia a música, estamos a chegar ao final da época. Já não faltam muitos episódios para nós também darmos por terminada a primeira temporada. E eu e o João Paulo, que há uma semana e tal, começamos a refletir sobre a vida e dissemos, se calhar vamos convidar a malta para partilhar connosco a reta final. Exatamente. Na semana passada tivemos um belíssimo episódio e permitam partilhar esta mágoa. É minha também. Foi o episódio menos visto, menos ouvido a léguas De todos os outros. dos 27 que gravamos até hoje. Foi sobretudo, quase exclusivamente, sobre o feminino do Benfica. E eu e o João no final, lembro-me de até estamos a falar e dizemos, se calhar foi até o mais profundo, o mais bem preparado, o que mais gozo nos deu de certa forma. E depois realmente tivemos de certa forma também o reflexo da luta que ainda é preciso travar, João, e olá e bem-vindo também nesta introdução. Não tínhamos combinado, mas eu tinha esta ligeira mágoa para dizer. Viva, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme vocês nos estiverem a ver. E eu ia começar exatamente por aí. É por isso que nós é telepatia já. Que é, obviamente, a valorização que é feita do desporto feminino, ou desporto praticado por mulheres, resulta muito do interesse que nós lhe damos. E o que é verdade é que quando os benfiquistas dizem isto e aquilo, o que é verdade é que, em bom rigor, tivemos aqui a experiência muito clara de que se calhar não é exatamente assim e as pessoas ainda não estão preparadas para valorizar. Eu também nem sequer imaginei que fosse da mesma maneira, ok, tudo claro. certo. Nem sequer refleti se havia de ser mais ou se havia de ser menos, mas o que é verdade é que os números mostram que os benfiquistas não estão ainda atentos. Eu acho que não é um problema exclusivo do universo benfiquista. Claro, E mais do que uma crítica ao partilhar esta mágoa, também percebermos que ao fazermos conteúdo como o da semana passada, o objetivo é nem que seja mais um ou mais uma juntar-se ao barco, porque acho que faz todo o sentido. O episódio 2, como já disse de entrada, tem um convidado especial e é esta altura em que nós o introduzimos aqui à nossa conversa. No dia 2, o caríssimo Nelson Ferreira, que eu estou a conhecer hoje também. Ele e o João já se conhecem, presumo eu, há mais tempo. Nelson, antes de mais, obrigado por estares cá, bem-vindo. E estás pronto para falarmos sobre o amor da nossa vida? É isso mesmo. É sempre mais fácil quando temos a oportunidade de falar do amor da nossa vida. Obrigado pelo convite, sinto-me genuinamente lisonjeado pelo facto de poder estar aqui a falar sobre o amor da minha vida, que é o glorioso Benfica. Tenho acompanhado com muita atenção tudo aquilo que vocês têm feito e gostava desde já de parabenizar este projeto, porque realmente acho que é falar do Benfica de forma construtiva, e é o que precisamos, é de elevação no nosso clube. Portanto, farto de reveios do Restelo e de dizer mal gratuitamente, estamos todos fartos de ler e de ouvir. Portanto, isto é uma lufada de ar fresco no universo benfiquista e acho que também é por causa disso que há uma repercussão tão mediática daquilo que vocês têm feito. Portanto, e sinto-me, como já disse, muito honrado por poder estar cá convosco e como convidado. João, passaste-lhe bem o textinho de entrada, isto foi espetacular. Portanto, fiquei de pagar depois lá fora. É entre ti, ele não é? Tipo, não teve nada a ver com isto. Pois não sei. Olha, por falar em pagar, podes ir à loja de Vila do Conde, que já abriu, do Benfica, no Outlet, para ver se começas a melhorar um bocadinho o teu guarda-roupa. Disse que ia falar disto. Ok, está bem. Siga, pronto. As meinhas hoje, vermelhas e brancas. A meinha dele hoje. Não, Miguel, espera aí, temos o Miguel outra vez esta semana. Miguel, bem-vindo. Aliás, eu acho que o problema do último episódio não ter tido tanta foi do realizador e não do conteúdo, obviamente, porque tivemos um infiltrado a semana passada. Meus caros, é verdade que estamos a gravar na quinta-feira seguinte ao jogo de Famalicão. Ou na quinta-feira, que antes é do jogo da próxima semana com o Braga. Portanto, deixa-me começar por aí. Queres começar por aí? Quero começar por esta coisa da forma como tratam os adeptos. Certo. Vamos começar por aí, que tem a ver com esta coisa das segundas-feiras e dos jogos. Ou há respeito pelos adeptos ou não há. E o que se está a passar em Portugal relativamente aos adeptos é uma coisa assombrosa. E ainda ontem, pelos vistos, terá havido uma reunião qualquer em que os responsáveis da Federação e da Liga, com o Governo, voltam a colocar em cima da mesa a questão do cartão do adepto. Correu muito bem da primeira vez. Correu muito bem. E como se eu precisasse um cartão de adepto para ser adepto. Não é? Eu sou sócio da minha equipa, porque eu quero ser sócio do Benfica, e eu não preciso que ninguém mais, outra qualquer entidade, seja lá o que for, me venha dizer que eu sou também adepto.
Eu sou sócio do Benfica e é assim que quero continuar. E não preciso de nenhum cartão. Mas o mais interessante é, e se em vez de começarem por aí, começassem a colocar os jogos a horas decentes, ao sábado à tarde, ao domingo à tarde, ao sábado sem ser às 9 da noite, ao domingo e sobretudo à segunda-feira, explica-nos como é que nós que trabalhamos, que é o que fazemos a maioria das pessoas. Eu pego nisso. É o último jogo do ano no Estádio da Luz. O último jogo da temporada no Estádio da Luz. Eu já tinha avisado quem direito que gostava de ir a este jogo. Claro. Né? Gastar o dinheiro que tenho que gastar, perder as horas que tenho que perder, independentemente do contexto classificativo, era um jogo que eu queria ir para me despedir da temporada. E a organização de vida, impossível para mim. E a organização de vida das pessoas, isto não funciona assim, porque uma coisa é dizer assim, o jogo da Champions, que é uma quarta ou uma terça, mas que está marcado há não sei quanto tempo. O Benfica fica apurado para os quartos de final, oitavos de final, e tu sabes, com 2, 3 semanas de antecedência, e consegues-te organizar. Isto não, quer dizer, nós andamos quase até à véspera do jogo. Sim. E isto vale para nós como vale para os adeptos do Braga. Claro. E de todos os outros que têm que jogar na segunda-feira. Não é? Fazer uma jornada do campeonato. Decisiva para tantas equipas. É por isso que são os 7 jogos na segunda-feira. Àquela hora de uma segunda-feira, isto não faz sentido nenhum, desculpem. Óbvio, havia supostamente a questão do Braga, dos 3 dias, das 72 horas da Liga Europa, sim. Da Liga Europa, e obviamente, mas há aqui uma questão que é, o Braga joga antes. Portanto, o Braga joga hoje, no dia que estamos a gravar, já não era a primeira nem a segunda vez que jogaria apenas 2 dias depois. Eu acho que tem que haver bom senso aqui. E não estou a querer, e repara, não estou a colocar em causa a situação de o Braga é que joga com o Benfica e o Benfica saía beneficiado. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Até porque, pelo que eu vou dizer mais à frente, eu estou a falar de qualquer um dos outros adeptos. Claro. Os adeptos do Braga que têm que se deslocar a Lisboa, ou os adeptos do Tondela que têm que ir não sei para onde. Quer dizer, não é aqui em causa, não está aqui em causa o adepto do Benfica. O que se conseguiu com isto é que uma jornada decisiva para a grande maioria dos clubes vai ter num campeonato onde as assistências, tirando 3 clubes, não é fabulosa, vai ter ainda menos gente. Foi o que conseguiram. E mais uma vez mostra-se que a forma como se trata os adeptos é de facto vergonhosa. Como é esta questão do álcool nos estádios, e eu estou particularmente à vontade porque nem sequer bebo, que é, como é que é possível que nos camarotes e nos sites, nos sítios, zonas VIP, etc., tudo seja possível, e o adepto comum, que vai para as zonas populares, para os lugares comuns, aí esses são os desgraçadinhos, não podem. Isto não faz sentido nenhum. Sim. Nós não podemos ser tratados desta maneira. E se a polícia, se as entidades acham que é assim que se resolve, então eu sugeria que fossem novamente à Alemanha, falassem com os grupos de adeptos alemães e vejam, por exemplo, que se passou ontem no jogo do Bayern, aquela massa humana gigante a apoiar o clube, porque é assim que as coisas se fazem e de facto se há coisas que temos que aprender com a Alemanha, é a forma como os adeptos se envolvem. A cultura de adeptos, sem dúvida. Bom enquadramento inicial, João, porque acho que sublinho, não sei se deduzo que o Nelson estava aqui a assinar e também concordava. Vamos, antes de entrar ou na recuperação do Famalicão Benfica, mais do que do resultado, acho que resultaram várias questões desse jogo que eu queria ouvir a vossa opinião, mas antes disso, João, vamos aos números 28 e recuperar se calhar o 27, porque tu no último episódio deixaste passar ali. Completamente. Sabes que o melhor plano é aquele que não se cumpre, não é? E o que acontece é que nós preparamos também o plano do último episódio, que depois tornou-se difícil cumprir tudo o que tínhamos pensado. Ora bem, 27 e 28. O 27, quando nós nos lembramos do 27, há jogadores que vão ficar na nossa memória, como o Uribe, o Kandorov, ou o próprio Nelson Veríssimo. Eu fico com a ideia que o Nelson Veríssimo usou os números todos. Um destes dias, a propósito disso, tive um miúdo que me dizia que em que posição é que tu jogas? Eu não tenho bem uma posição definida. Às vezes joga ponta de lança, outras vezes joga defesa esquerdo, às vezes voa a baliza. Ou seja, basicamente o miúdo é aquele que não tem jeito para aquilo e joga em qualquer lado, não é? Está para buracos. E eu fico com a sensação que o Nelson Veríssimo devia ser isso, porque ele jogava com os números todos. Todos. O Uribe também jogou, o Sidney, etc. Mas eu acho que era, para mim, impossível não falar do 27, o Rafa. Claro. É claramente o jogador que mais marcou o Benfica com o número 27. E a pergunta da semana tem a ver com o Rafa e é para colocar à malta para irem comentando aí quantos golos ele já marcou pelo Benfica.
E é um número já bem simpático. Bem simpático. E portanto fica essa pergunta que exigiu de mim uma preparação gigantesca, porque íamos a começar a gravar e eu não me lembrava que tinha feito a pergunta. 30 segundos. Mas em 30 segundos saiu esta. Portanto, se vocês quiserem ir comentando. Quem sabe, sabe. O 27, é isso. Quem sabe. O 27 eu acho que é o Rafa. Eu acho que Estamos de acordo. Acho que é o primeiro nome que nos vem à cabeça. Sem dúvida. Com tudo que... Mas vamos aos 28. Eu estou ansioso que chegues ao 28. Porque esta segunda volta do Rafa ao Benfica não está a ser exatamente igual ao que foi o Rafa nas outras épocas, embora ele tivesse épocas em que não esteve tão bem. Mas vem num contexto difícil não é? E vem sem ritmo. E vem para um contexto que também não é fácil. Claro. E ele vem de um contexto pessoal difícil, onde começou a ser idolatrado na Turquia, não é? E correspondeu com muito boas exibições no início, à Rafa, que vai perdendo o gás com o decorrer das épocas, que parece-me que é um bocado padronizado, não é? Um bocado a raiz dele, e chega ao Benfica sem ritmo, porque já não treinava há algum tempo. E aqui com uma gestão de expectativas realmente também difícil de se conseguir colocar na prática, porque realmente o benfiquista lembra-se do Rafa desequilibrador, do Rafa que faz a diferença no último terço, embora decida mal muitas vezes, mas também decide bem muitas outras. Portanto, e de facto esta gestão de expectativa não foi bem conseguida. Eu acho que vamos chegar à conclusão que este regresso nem sequer foi bom para o Rafa, se calhar olhando no futuro para trás. Se calhar nem sequer ao Rafa fizeram um favor trazê-lo neste sem contexto. Dúvida, sem dúvida. Bem, quanto aos 28, tu tens um que eu acho que tens que ser tu a falar sobre ele, que é o Caboré. Tu tiveste de bom para dizer. Tens... É isso. Tudo o que eu tiver de bom para dizer sobre o Caboré? Então, espera. Já está. Ok. O Caboré jogou com o 28. Que é um daqueles... Colosso. Um colosso. Homem que vai ficar na história. Que atenção, que agora ele não está assim tão mal, sabes onde? Na segunda liga inglesa. No Wrexham. No Championship. Não sendo o titular indiscutível, porque pronto, a equipa também é muito forte. Mas quer dizer, nós não vimos nada nele, mas o Rob McElhenney e agora também está a faltar o nome do mais famoso, do Ryan Reynolds, viram nele de facto um craque. Vocês lembram-se da estreia do Caboré pelo Benfica? Sim. No Estrela Vermelha, que ele é lançado e, coitado do homem. Eu fazia igual, atenção, eu estou a criticar, mas eu fazia pior. Estás aí sentado. Eu estou aqui sentado. É isso. Pá, que desastre. Ele depois vai para o Werder Bremen, onde também de repente percebem, pá, não, obrigado. Coitado. É incrível. Ele não é tão mau, ele não pode ser tão mau como aquela amostra que tivemos cá. Não foi. Mas depois, pronto, mas sim. O Silvio e o Miguel Vítor também jogaram com este. Sim. O Robocop Fernando Aguiar, que em 99-2000 também jogou com este número. E depois há 4, que eu não vou destacar todos exatamente, mas vou lembrar. O João Tomás, certo, que marca que faz 46 jogos e marca 20 golos no Benfica. Eu acho que o João Tomás, nas épocas em que estamos agora, se calhar era visto como craque. Eu diria que era um musa dos tempos modernos. Um musa dos tempos modernos. Já tive saudades do jogador. É um estilo de jogador. Saudades do musa todos os dias. É um estilo de jogador. Saudades do musa. É um estilo de jogador muito parecido, não é? Bem visto. Foge na área. Se bem servido concretizador, não é um potente técnico, nunca foi, mas de uma utilidade que os números não desmentem. Era isso que eu ia dizer. Em termos de utilidade, muito comparável ao Musa, sem dúvida. E ele marca 20 golos no Benfica, o que é numa época um número bem simpático para aquilo que temos nos últimos tempos. Depois que esteve um bocadinho antes, que também deixa alguma saudade, embora seja contraditório, que é o Brian Deane. O Brian Deane está cá em 97, 98, portanto está no início daquilo que nós chamamos entre todos o Vietnã. British e que Benfica. Marca 8 golos do Benfica, não é nenhuma coisa estrondosa, mas que é um jogador que todos recordamos. Eu recordo o Deane com algum carinho. Sim. No meio daquele... Sim, no meio do caos. Do caos todo. Não era dos piores. Não era dos piores. Não teve uma carreira fulgurante também, mas o que é verdade é que não era dos piores. E depois, 2 jogadores que eu destacaria de igual modo e que se calhar são os dois, não sei se são semelhantes, não sei qual é a palavra que vou usar. O Witzel, certo, que está cá do 11-12 e 12-13, creio que depois para uma equipa da Rússia. Para o Zenit. Para o Zenit, e que faz 52 jogos no Benfica, obviamente sendo médio, não marcou os gols, marcou 5. Mas eu acho que é um jogador que fez uma carreira muito interessante. Sim. Dortmund, depois Atlético de Madrid, e agora creio que estará no Girona. Eu ia dizer no Getafe, mas é Girona. Acho que fez uma carreira depois muito interessante. Sim. E titular na seleção da Bélgica, no Prime da Bélgica, não é? E eu fiquei, confesso, com a ideia de que quando ele estava no Atlético de Madrid, disse este tipo, se calhar o regresso ao Benfica era capaz de não ser descabido, mas lá não se proporcionou. Sim. Mas acho que é um jogador que nós recordamos com qualidade, não é? Era muito bom jogador. Era e é muito bom jogador, sim. Era um craque, sim. Sem dúvida.
E depois o Weigl. Pois, o Weigl... O Weigl é mais polémico, não é? Porque, olha, eu até ia inventar aqui uma espécie de uma rúbrica que seria dentro do canto. Se este jogador, em vez de ser ou é um flop ou é um craque, é para canto ou é para golo olímpico, estás a ver? É para canto direto ou é para canto? Tu metes-te em caminhos apertados e depois, não é? O Weigl, o que é que tu achas? É para golo olímpico ou é para canto? É um craque ou é um com buraco? muita pena minha, e depois até vou pedir a opinião ao Nelson também, eu vou ter que chutá-lo para canto. Mas vou enquadrar esta questão. Quando ele vem para o Benfica, acho que todos nós, até pelo valor vindo do Dortmund, vindo de uma Bundesliga, queríamos obviamente. Isso, quer ele, quer o Waldschmidt na altura. O Waldschmidt, sim. A questão do Weigl, e como eu li hoje, alguém disse hoje que era bom jogador, mas é sobretudo um bom tipo. Eu acho que o Weigl ficará, pelo menos para mim, marcado, porque foi alguém que se interessou muito pela vida do Benfica. Pela vida do Benfica, pela vida do país. Aprendeu português, a família sentia-se muito confortável cá. Ele tinha um podcast com a mulher e o último episódio, antes de eles saírem de Lisboa, representa bem isso. A forma como eles se integraram, o quanto eles gostavam de jogar cá, de viver cá, e no caso do Weigl jogar cá. A questão é que eu acho que nós fizemos do Weigl muito mais do que aquilo que ele era na verdade. E se olharmos para a carreira do Weigl, tirando um período no Dortmund em que ele realmente aparece com qualidade, a carreira do Weigl ficou muito aquém. Agora está para as Arábias, não é? Agora está para o Qatar, ou para, exatamente. Mesmo depois no Gladbach ele chegou a capitão, mas também numa equipa que estava completamente em transformação, não teve grande sucesso. Eu gostava de guardar o Weigl, não na mesma prateleira, porque acho que não deve ficar, mas no mesmo tipo de personalidades que é o Samaris. Alguém muito inteligente, alguém que chega e que percebe que não vem só vestir uma camisola de um clube, vem representar algo mais do que isso. E o Weigl teve esse cuidado no tempo em que esteve cá, de perceber o que era o Benfica, tentar aprender português para se integrar da melhor forma. Era alguém que era visto na rua, com frequência com a família, a beber a vida portuguesa. E eu acho que isso vai sobrepor ao que ele deu desportivamente, vai ficar sempre ligado ao facto de ter chegado a uma equipa que estava em primeiro e que depois tem um descalabro desportivo enorme. Justo ou injustamente, muita gente cola isso à chegada de um jogador que custou muito dinheiro e que de repente tinha que jogar. Mas eu deixo isso tudo para canto e destacava sobretudo a personalidade de Julian Weigl, que mesmo depois de sair, ainda recentemente esteve na Luz, alguém que tentou, e eu acho que percebeu o que é ser o Benfica. E por isso merece todo o meu respeito. Desportivamente, bom jogador, mas como dizia a pessoa que escreveu isto, sobretudo um bom tipo. Não sei se concordo. Nelson. Sim, eu subscrevo. De facto, mais uma vez, entramos aqui na gestão de expectativas. Pois, ele é apresentado de facto como um prime do futebol alemão, porque tinha vindo realmente com estatísticas e com uma reputação muito interessante no futebol alemão. Aliás, à semelhança do Leandro Barreiro, o menino feio de muitos benfiquistas, que no Mainz tinha uns números incríveis, considerado um dos melhores médios da Bundesliga. Sim. E primeiro que agora começa a ser um bocadinho mais valorizado. Não, fala ali com o João. Sim. Cuidado, vamos dividir aqui a malta. Começa a ser agora relativamente valorizado pelo facto de ser um jogador que dá tudo pela equipa, não sendo brilhante do ponto de vista técnico, mas é um jogador de equipa. E a verdade é que eu acredito mesmo que o Benfica melhora quando ele joga, independentemente de algumas lacunas técnicas que são Nelson, visíveis. podes vir para os 2 episódios que faltam, o João está dispensado. O Weigl entra um bocadinho nessa esfera, um bocadinho mais evoluído do ponto de vista técnico, sem dúvida nenhuma, mas realmente aqui entra também a gestão das expectativas. Portanto, muito conotado como um jogador prémio do futebol alemão e que não correspondeu na prática dentro do campo. Verdade, e é indesmentível que está longe, na minha opinião, de ser um flop. Portanto, é um jogador que se via quando tocava na bola, que tinha qualidade. Acho que não chegou, como tu disseste muito bem, ao patamar que se calhar ele próprio se projetava e como nós benfiquistas queríamos que fosse um acrescento, e está indubitavelmente ligado a esta fase de declínio que tu falaste do Benfica, o que não joga então nada a favor do seu currículo. Não é? Para não fugir à pergunta. Mas era então para canto? Era para canto. Não era para canto. Sim, era para canto. Era para canto por causa desta questão da gestão das expectativas. Portanto, nós quando apostamos muitos milhões num jogador que vem conotado como um craque e que vem ser um acréscimo e isto não se verifica, obviamente que não podemos... Repara, quando eu coloco a questão do Barreiro como outros jogadores, o Dal, que também temos aqui falado várias vezes, não está aqui em causa visto assim. Se eu acho que em planteios do Benfica tem que haver jogadores destes, tem. Sim, claro. Se me perguntarem o médio que tu queres a titular no Benfica, no teu Benfica que tu idealizas é o Barreiro, vou dizer que não.
Certo. Se me disserem o defesa esquerdo que eu quero no Benfica é o Dal, pá, não, quero melhor que o Dal. Não, também. Agora, se me disserem é pelo lado do Dal Sim. que temos tido problemas, eu responderei que não. Eu acho que é um bocadinho isto. Ou seja, quando eu penso para golo olímpico é um tipo que num clube como o nosso, nascido em 1904, daqui a 100 anos, quando se olhar para trás, vai-se falar do Weigl? Não. Se calhar irá falar-se de quem? Do Jonas? Do João Vieira Pinto? Sim. Irá falar-se do Cardoso? Percebem? Sim. Neste Sim, sentido, sim, não é? Quando estamos a ir buscar memórias... Então, aí parece-me claro que é para canto. É para canto, não é? Parece-me claro que é para canto. Aliás, eu tenho dificuldade, por exemplo, em encontrar jogadores na equipa que temos agora, atual jogadores que sejam para golo olímpico. Eu acho que o Di Maria, assim, recentemente, vai entrar nessa galeria dos imortais. Acho que vamos acabar a época a continuar a valorizar um único jogador que realmente continua a ter um patamar de qualidade e regularidade que eu não vejo há muito tempo, que é o Arsenal. Vamos chegar ao final da época e vamos ver o melhor jogador do Benfica, é o Frederic Arsenal. Porquê? Porque desde que chegou, lá está, tem esta mística do Benfica e depois demonstra dentro do campo uma regularidade e, acima de tudo, uma coisa que eu valorizo num jogador à Benfica, que é uma coisa que nós nos desabituamos de alguma forma, é nos jogos especialmente difíceis, quando ele ainda é mais. Exatamente. E quando ele não joga, como diz o Mourinho, nós ficamos completamente depauperados e não há ninguém que o consiga substituir à altura. Isto também diz muito a nossa política de contratações. Já lá vamos. Porque, no fundo, eu equaciono assim, este jogador ou destes jogadores... Também já falamos sobre isto, os números que nós estamos a usar não são os números que habitualmente os craques usam. Claro. E portanto é natural que a gente tenha mais dificuldade em encontrar craques nestes números. Mas eu imagino aquela a rotunda Cosme Damião, onde temos a figura dos nossos craques da nossa história, se vai lá figurar algum destes. Não vai. Di Maria Cardoso, recentemente, Di Maria Cardoso, Jonas, acho que serão aqueles que eu me estou a lembrar de imediato, aqueles que entrarão. E estes são daqueles que nós recordaremos com alguma simpatia. Sim. Mas aliás, não passará disso. Eu assino a petição para pormos o Cabo Ré na rotunda Cosme Damião. Eu também. Adiante. Como eu disse hoje, não é isso a Cabo Ré, é isso a Cabo Ré. Meus caros, vamos recuar alguns dias e não vamos aqui sequer... Ou foi de propósito, o árbitro roubou de propósito, com a intenção. Pronto, é já por aí. É por aí. Mas estás a falar do... Como é que ele se chamava? O do Fama? Ou do João Pinheiro de ontem à noite? Mas também houve... Quem é o Ilumina da UEFA? O João Pinheiro para apitar aquele jogo. Um João Pinheiro desta vida. Bem, calma, não vais por aí. Não vais, porque isto não é o canto do Bayern. Não, houve. Eu sei que na comunidade alemã a coisa estão loucos claro, com o homem. Estão loucos com o homem. É uma coisa... E eu repito, para mim essa é uma questão de competência. Não é? Sim, é isso. Esta gente é incompetente. É só isto. O lance de ontem da mão é uma coisa inacreditável. Mas calma, estás a falar do lance que é supostamente penalti? Não. O do Nuno Mendes, pois. O do penalti já está esclarecido que não é. É uma coisa escandalosa. E o do fora de jogo do Keane? Sim. Do Kane. Do Kane. Agora Harry Kane. Sim. São os dois lances. É uma coisa. Sim. Mas a da mão do... Eu disse, vai para a rua. É anedótico. Agora, o João Pinheiro... estavam a dizer, quer dizer, o Bayern jogou de vermelho. Estava-se a pôr a jeito, não é? Segundo o que dizem, não é? Mas também é verdade, vamos ser, na minha opinião, e eu vou acompanhando muito daquilo que é o futebol internacional, e é indiscutível que a arbitragem portuguesa está completamente nivelada por baixo. Completamente. Mas tirando algumas exceções, acreditem que os árbitros mesmo das outras ligas são horríveis, na sua grande maioria. O campeonato espanhol então é paradigmático. Mas isto é muito mau. Sabes que o VAR... Nós queixámos-nos porque a nossa realidade, obviamente, são maus, é indiscutível. Mas o VAR não sei se veio ajudar nisso. Eu acho que não vem ajudar também. Que o VAR, de algum modo, está a condicionar. Não percebo exatamente ainda onde é que isto entra, mas eu faço essa leitura também. Sim. Que é, mas sabes, uma coisa... O VAR devia proteger de alguma forma a arbitragem. Mas eu não... Não é? Para colmatar o erro, não é? Claro. Não, mas sabes, eu só acompanho a Liga Inglesa via Liverpool. Sim. E portanto vou vendo um ou outro jogo quando não é o Liverpool, mas normalmente vejo jogos do Liverpool. E a sensação que tenho é, ok, os árbitros podem não ser os melhores do mundo e não são de certeza, não é por aí. Mas tu percebes que falharam porque falharam. Certo. E este árbitro que apitou em Famalicão, que eu não sei o nome, sim. E eu só tenho na cabeça uma ideia. E como eu não sei o nome dele, nem sequer me posso referir a ele não marcou aquele lance com intenção. Claro. Portanto, não foi uma questão de incompetência, não foi uma questão de não ter visto, e aí ele junto o VAR. É apenas e só deliberado. Eu diria especialmente o VAR, porque
olhando para as repetições de qualquer ângulo, a clareza é de tal forma que é humanamente impossível dizer que aquele lance não tinha que ser sancionado. Estamos no primeiro jogo da época, onde a questão da bola mão na bola, intencionamos, é a primeira vez que se fala disso, que isso vem para cima da mesa. Eu até dizia, ok, olha, se calhar ainda estão a rever... No fim da época, em que nós vimos esta época toda, sobretudo ao Benfica, o que aconteceu de bolas na mão e mãos na bola. Sim, eu acho que a questão de Famalicão, e vocês já fizeram a transição e já estamos a falar do tópico... Desculpa ter entrado por aí, não, mas eu acho que podemos tinha entrar que ficar por aí, clara a minha opinião. Até porque eu acho que o jogo já foi há tanto tempo, a análise ao jogo já lá vai. Mas, e tu não estás cá todas as semanas, mas tens acompanhado, percebes que eu e o João fugimos quase sempre à questão da arbitragem porque... Que é a desculpa mais fácil. O Benfica não é campeão por causa dos árbitros, o Benfica não é maior por causa dos árbitros. Eu acho que em 99,9%... Somos demasiado grandes para nos escudarmos na arbitragem como desculpa. Agora, há momentos e há observações que nós temos que fazer. Obviamente não andamos neste mundo, não é, como de vendas nos olhos. Claro. E ali pareceu-me, sobretudo até considerando depois o desfecho do jogo, e eu também já vamos falar sobre isso, que se há ali um lance de grande penalidade e o Benfica faz o 3-0, eu acho que o jogo acaba ali. Porque é preciso ter esta consideração. Claro. Nós já vemos futebol há muitos anos, eu ocupei futebol há muitos anos profissionalmente, tu percebes determinados momentos. Claro. E ali eu acho que seria evitado muita discussão que vamos ter a seguir se o Benfica fecha o jogo nos primeiros 45 minutos. E depois é preciso analisar dentro do critério, que era o que tu estavas a dizer. Se aquilo fosse um caso completamente isolado, sem termos de comparação... Ok, vamos lá ver isso. Agora, torna-se difícil, e eu falo como benfiquista, estamos aqui na condição de benfiquistas porque aconteceu-nos a nós. Mas eu imagino que aconteça noutros sítios ou outros clubes e tu olhas, quer dizer, nós tivemos há uns meses um lance em que a bola bate no joelho e vai ao braço e o mesmo árbitro marca penalti. O mesmo árbitro. E ali consegue olhar para aquilo e dizer, não é penalti. Opa, por muito que nós tentemos escapar à questão da arbitragem, isso ali, e eu gravei um vídeo no fim do jogo e disse isso, eu acho que tem que ser falado porque é um daqueles casos claros que tem influência direta no desfecho do jogo. Eduardo, e eu não estou com isto a dizer, porque o Benfica uma vez na Turquia também estava a ganhar 3-0 e depois não ganhou. Se tem mais 5 minutos, perdemos o jogo. Com o Rui Vitória até dizia, não marcamos o quarto golo para segurar o resultado. Portanto, eu não estou aqui com isto a dizer que o Benfica empatou com o Famalicão, porque não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é aquele lance, para mim, foi deliberado. E quando eu digo liberado o árbitro entrou em campo com a intenção de, quando houver um lance, não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é, ele viu que era penalti e não quis marcar. E o VAR viu que era penalti e não quis dizer nada. E isto é significativo do estado em que estamos. Claro. E repito, nada disto tem a ver com a qualidade do jogo do Benfica, com o Mourinho ter metido o caminhão lá atrás, com o autocarro e com a escavadora e tudo. Não estou a falar disso. Claro. Temos culpa própria. Temos, como tu dizias, não é? Se a arbitragem condiciona o campeonato do Benfica, condiciona. Mas claro. Nada disto, se me perguntam, mas nós íamos ser campeões, não estou sequer a equacionar nada disso. Estou a dizer, é que nesse jogo em concreto, aquele árbitro tomou uma decisão que não lembra a ninguém. E nem sequer falo do canto que devia ter sido. Não, isso é aquele tipo de lances que, acontece. Está tudo certo. Este da mão, é uma coisa. E a expulsão do Otamendi, que eu também dou dentro do registro que temos, estou como o outro. Mas agora expliquem-me como é que o jogador do Famalicão, que tem uma entrada semelhante, não lhe acontece o mesmo. Certo. É tal questão do critério. E desse ponto de vista, acho que o jogo de Famalicão fica marcado também por isso, e na minha opinião, mas isso sabemos falar um bocadinho mais à frente, sobre qual foi a atitude do Mourinho em relação à equipa. Mas desculpa ter entrado direto de carrinho ao árbitro. Mas... Eu tenho aqui uma pergunta para vos fazer, e uma vez mais, não é registro nosso, e obviamente se não se sentirem confortáveis para falar do assunto, estejam à vontade, mas realmente é uma semana em que, até por aquilo que aconteceu ontem também com um árbitro português, e sobretudo por aquilo que aconteceu no sábado passado em Famalicão, eu vejo muita gente, e é o universo em que nós vivemos, o do futebol português, infelizmente, e eu sublinho aqui a palavra infelizmente, mas mais uma vez nós não podemos sair da bolha onde vivemos e onde temos que comentar que é o futebol português. Os jogos de bastidores, esta tentativa de ganhar influência que nós vemos, sobretudo nos 3 principais clubes, e vejo muito benfiquista a lamentar-se em relação ao atual Benfica, que terá perdido essa influência. E eu gostava de fazer essa pergunta, se sentimos, e eu incluo-me e posso dar a minha opinião também, que
neste futebol que infelizmente parece viver muito dessa influência, dessa pressão externa que existe do lobby, em que claramente Frederico Varandas e André Vilas-Boas, sobretudo esta época, fizeram muito por ele. Se também aí, não só na questão desportiva em que o Benfica tem falhado e tem falhado muito, se também aí o Benfica neste momento está atrás dos dois rivais. Nelson, se não quiseres responder, à vontade. Sim, porque não é um assunto que nos vamos colocar aqui numa posição difícil. Não é? E acho que as opiniões nunca vão ser unânimes, claro, nem totalmente consensuais, mas estamos aqui para falar... Quem me dera não ter que falar disto, porque era sinal que o nosso futebol vivia acima disso. Não Parece-me completamente límpido que neste momento o Benfica está claramente atrás a nível de comunicação. E quando falo na comunicação também não sou nada apologista da comunicação agressiva, desta tentativa de ser estilo André Vilas-Boas, lobo em pele de cordeiro, certo, não é? Que entrou com o papel de pacificador do futebol português e depois os apanha-bolas desaparecem e as toalhas não há e depois eles desmaiam nos balneários. Portanto, um Benfica nunca sai este Benfica, mas também não podemos ser demasiado passivos, e esta acho que é a palavra que resume neste momento o contexto comunicacional do nosso Benfica, que é alguma passividade, é ação-reação, é preciso acontecer alguma coisa de grave para virmos falar, certo. Nós não conseguimos antecipar cenários, e a verdade, e quando se fala muito da mística e de tudo que está inerente em torno da mística, a mística passa muito por aí, não é? Tem que haver aqui elos de ligação completamente fortificados para que o Benfica se assuma como o maior clube português que é. Certo. Portanto, isto é um conjunto de fatores que não se podem desassociar e que, na minha opinião, são umbilicalmente ligados aos resultados desportivos. Claro que sim. Portanto, não é à toa que o Porto vai buscar um Castro ou um Lucho Gonzalez para o banco de suplentes, sim, para fazer esta unificação para com o balneário. E eu pergunto-me, quem é que no Benfica assume esse papel? O Luizão. O Luizão? Não, já foi o Ricardo Rocha. Já não é o Luizão. Meus amigos, isto é uma opinião pessoal. Claro. Não acho que isto dê campeonatos, mas ajuda pelo menos a mitigar muitas destas coisas que acontecem em torno do Benfica e que nos prejudicam claramente, vamos ser sinceros. Respondendo objetivamente, é uma comunicação que não se quer agressiva, mas é uma comunicação que não pode ser passiva. Isso. E o Benfica vive dessa mesma passividade. Portanto, é isso que eu compreendo no Benfica hoje. No fim do jogo, fala. Ação-reação. Ação-reação. E do ponto de vista do falar, do ter opinião, o que é verdade é que depois as ações não correspondem a isso. Ou seja, o Benfica tem que ser consequente com alguma coisa. Nós já dissemos que a seleção não joga no estádio. Não é? Quando foi a outra vez que fomos chateados. Foi há um ano, quando foi aquele jogo da taça, que fomos espoliados de uma taça de Portugal que o Sporting ganhou. Acontece-nos isto de um erro que todos percebem que foi deliberado. E o que é verdade é que passou um ano. Certo. E nada aconteceu. Dirão outros, bom, mas então faz-se o quê? E essa é que é a questão delicada. É isso. Eu diria, não podemos ser inocentes, um bocadinho como tu estás a dizer. Claro. Eu acho que a questão do poder é factual. O Benfica neste momento não tem presença nos órgãos de poder. Acho que nesse aspecto o Sporting está muito melhor calçado do que qualquer um dos outros. Embora também saibamos que o Porto está. E basta ver quem são as pessoas que estão nos órgãos. Sim. Dirão assim, bom, mas isso não importa, o que importa é metê-la lá dentro. Como às vezes eu brinco com a situação, o core business é metê-la lá dentro. Opa, é tudo verdade, mas como se vê este jogo de Famalicão, também não é só isso. Claro. O que é verdade é que, por exemplo, o Porto, quando vai jogar connosco, tem um jogo que está apertado e aparece um penalti caído do céu que resolve um jogo que depois, quando vai jogar à Luz, já vai com um contexto completamente diferente do que se não tivesse marcado aquele gol. Porque nós agora temos, do ponto de vista de comunicação, uma espécie de um branqueamento do que é o Campeonato do Porto. E eu não me esqueço que andei aqui a época toda a dizer que o Porto jogava com outras regras. E não vou dizer, como diz o Mourinho, porque é que é esta questão da comunicação. Se nós dizemos o que dizemos, a seguir não posso ter o José Mourinho a dizer o Porto é um justo campeão. Porque se isto é uma palavra de circunstância, certo, não precisaria dizer. Se está a dizer porque pensa, ou porque tem um histórico no Porto, então devia ouvir o que dizem as bancadas do Porto quando cantam o nome dele, mesmo que não sejam jogos contra o Benfica. Certo. E estou a ser suficientemente claro para dizer que o Benfica tem que fazer alguma coisa. Sim. Se eu fosse presidente do Benfica, eu teria tomado outro tipo de medidas. E passava eventualmente por retirar o Benfica de uma ou de outra competição. Por exemplo, a Taça da Liga. Okay. Isto é, fazer algo que seja factualmente e materialmente palpável. Ou então dizer assim, e vinculativo. O Benfica nunca fez isto, depois nunca fez.
estamos a fazer. Porque de facto ao ponto a que chegamos... A questão é essa. E eu só trouxe o assunto aqui hoje porque realmente o fim de semana e o jogo vale a pena até se calhar a malta que está connosco seguir-nos e refletir sobre isto. Sim, o que é que vocês fariam? O que é que vocês acham que o Benfica deve fazer? Porque obviamente não vamos andar a bater em ninguém, não vamos andar a roubar toalhas a ninguém, não vamos colocar nada nos balneários. Não, mas não é? temos que deixar este mundo, e onde eu próprio me incluo, e eu tenho que fazer esse trabalho também. Limpinho, não é? Este mundo romântico em que... Mas eu preferia que fosse isso, Eduardo. É só dentro do campo, não é? Parece que é só dentro do campo. Mas que seja. Não é? Mas que seja. Mas Benfica, não é então, nesse mundo em que vivemos. Não, mas se o Benfica... Mas Infelizmente não é. Mas mesmo que o Benfica queira seguir esse caminho, vamos imaginar que está aqui. Então tem que se bater para que isso aconteça. Claro, é isso. Não pode, Nós achamos que sem ser tudo... Claro. Veja-se um exemplo concreto. Porque tem sempre a ver com os adeptos. O Benfica joga com o Famalicão e tivemos mais uma vez adeptos na bancada para a qual compraram bilhete ao Benfica proibidos de levar adereços do Benfica. Então eu compro um bilhete ao Benfica e sou proibido... O que é que o Benfica tinha que fazer? Não vendemos mais bilhetes para os campos dos outros clubes. Os adeptos do Benfica não vão mais aos campos dos outros clubes. Então a equipa vai jogar sem apoio e vai. Ficamos do lado de fora a apoiá-los. Sim, já tinha sugerido aqui uma vez. Que impacto é que isto teria? Sobretudo nas receitas dos clubes ditos mais pequenos. Exatamente. É? E os jogadores... Porque são o único clube que enche estádio e os jogadores hoje é o Benfica, iam levar uma carga de adrenalina positiva se nos ouvissem a cantar cá fora. Pelo o impacto que isso ia ter, por singular que é. Sim. Outro exemplo. Nós recebemos o Marítimo, que subiu agora a divisão, no Seixal. Abrimos a bancada, eles entraram, fizeram a festa, tudo certo. O que é que acontece quando nós fomos à Madeira? Obrigaram-nos a tirar as camisolas que não tínhamos ir para a bancada. Eu espero que agora o Marítimo não vá na próxima época fazer o mesmo. Certo. Percebem o que eu estou a tentar dizer? Mas é mais uma vez, esta questão das camisolas, e nós já andamos todos aqui há uns anos suficientes para perceber que é bastante recente. Claro! É bastante recente. Há 10, 15 anos não havia este problema das camisolas. Não. Portanto, é tentar perceber uma vez mais o que é que aconteceu nestes últimos 6, 7 anos. Se tu levas um cartão de um sócio do Famalicão para a bancada central do Famalicão, pá, eu até dava de barato que alguém questiona alguma coisa. Não acho que deva questionar, mas... Okay. Sim. Agora, eu compro um bilhete ao Benfica e sou impedido de levar um adereço do Benfica. Certo. Isto não cabe na cabeça de um santo. Vamos avançar, porque eu quero falar daquilo que vocês já tocaram aqui, porque também acho que, encerrado o assunto dos fatores externos, que realmente temos todos que refletir sobre eles, temos que fazer, e eu gosto sempre de fazer isto, olhar para os fatores internos do insucesso desportivo da equipa masculina do Benfica esta temporada. E vamos falar na forma como a equipa reagiu à inferioridade numérica, porque também acho que foi um assunto muito debatido e que merece reflexão e que entra, João, para ti, porque tu estiveste cá desde o episódio 1, mas portanto estiveste cá no episódio em que eu puxei a questão da identidade. E aquilo que o Benfica faz, a partir da expulsão é uma identidade, mas é a identidade de José Mourinho. Claro. E era o que estávamos a falar em off, eu também com o Nelson lá fora, e eu disse o seguinte: ele faz aquilo e eu penso, eu não gosto. Porque não é a identidade do Benfica, não é a ADN que eu quero ver no Benfica. Acho que uma equipa como o Benfica, também já falamos aqui, que tem realmente um orçamento interno superior a 16 equipas, que lhe dá a obrigação de, mesmo em inferioridade numérica, ter capacidade para ter bola. Mas eu dou de barato o Mourinho fazer aquilo se depois tu segurares o jogo. E sais de Famalicão com os 3 pontos e pensas, joguei meia hora, mais os 15 minutos de compensação, com 10, mas ganhei e trago os 3 pontos. Nem sequer isso aconteceu, o que me leva a crer que a equipa não está preparada sequer para jogar assim. Nelson, eu sei que concordas um bocadinho, porque estivemos a falar sobre isto lá fora, mas voltamos a ter aqui, nós não queremos bater todas as semanas, mas ficas novamente com a sensação que não é bem isto o clube que eu gostava de apoiar, não é? Eu acho que nenhum benfiquista se revê num Benfica de marcha atrás a jogar contra o Famalicão. É nenhum benfiquista. E subscrevo por inteiro aquilo que tu disseste. Também eu dou de barato que o Benfica puxa um bocadinho a equipa atrás, mas isto não pode implicar a inexistência de posse de bola. Não há uma única saída para contra-ataque perigosa, não há uma única oportunidade de matar o jogo. A verdade é que tiramos um extremo, Cristiani, não é? Sim, salvo erro, colocamos
alguém... Um lateral? No caso do Rafa. Neste caso, colocamos alguém atrás e depois o Rafa supostamente entra a 15 minutos do fim para um eventual contra-ataque que nunca aconteceu. Portanto, e aí eu subscrevo por inteiro. É impossível uma equipa com esta grandiosidade puxar a equipa atrás, mas um puxar atrás que quem estava a ver o jogo disse: o Famalicão, cada vez que bombeava uma bola para a área, porque não bombeava à sorte, porque é uma equipa com qualidade, já o tinha demonstrado no Dragão, não é? Foi a equipa que se calhar foi mais dominadora aqui no Dragão. O Porto, nunca vi o Porto ter dificuldades como com o Famalicão. Portanto, há ali um padrão, mérito do treinador, que taticamente parece uma pessoa altamente capacitada para pôr uma equipa a jogar um bom futebol. Portanto, não foi surpresa para quem estava a ver o jogo que o Benfica ia passar por dificuldades. Porque a verdade, e tu tocas num ponto nevrálgico, que é, não havia posse de bola. E o Benfica tem qualidade no meio campo e nos extremos para ter posse de bola. Mesmo a jogar com 10. A bola, se chegar ao Sheldrup, a bola é segurada. O Sheldrup demonstrou, a partir de uma certa altura da época, que é um jogador muito acima da média, e quando é preciso segurar a bola, ele tem capacidade para o fazer. Ou um Orsnes, não é? São jogadores muito inteligentes do ponto de vista tático. Portanto, aqui há um demérito inevitável do treinador, que ou as suas ideias ou não foram compreendidas pelos jogadores, dou de barato, porque eu também me custa acreditar que o Mourinho quisesse puxar a equipa toda para trás, não é? Mas obviamente ele tem tempo ainda mais do que suficiente durante o jogo para mudar o paradigma, não é? Mas não está a resultar. Mas é grave o que estás a dizer. Repara, se for isso, das duas uma, ou ele toma uma má decisão e está mal. Sim. Ou tomou uma boa decisão e a equipa não cumpriu. Quer dizer que a comunicação com o plantel não está a correr bem. Seja como for, empatamos. É isso. Empatamos e ninguém ficou surpreendido com o empate. Não. De todo. Depois eu sou daqueles benfiquistas, tu falavas há um bocadinho, é curioso, deste amor que os benfiquistas, os jogadores que passam pelo Benfica e que não atingem o brilhantismo, falámos do Weigl, e temos um caso paradigmático no plantel, só fazer aqui uma adenda, que é o Turbino, não é? O Turbino dá provas cabais do amor pelo Benfica, ou aprender a falar português, não sei o que mais. Mas eu, como benfiquista, cada bola que vai para a área, com guarda-redes que tem 2 metros, eu tremo como varas verdes. Portanto, eu não estou a dizer que ele é o réu e que é o principal culpado do Benfica, mas quando se fala muito deste paradigma, será que a troca entre o Odisseias pelo Turbino foi uma upgrade? Já o tivemos. É um guarda-redes, cada vez que o Famalicão bombeava uma bola para a época, eu costumo dizer que é o guarda-redes mais bipolar que eu conheço. Portanto, ele é capaz de fazer uma defesa monstruosa só ao alcance dos predestinados, e a seguir tem movimentos técnicos, é que não é uma questão de postura, são falhas técnicas inacreditáveis. Certo. E com equipas assim organizadas, e eu estava a ver o jogo, eu disse: se o Famalicão chega à área e começa a bombear bolas, mesmo com guarda-redes 2 metros, vamos ter problemas. E a verdade é que isso veio a constatar. Não acrescento nada a isso. Tal e qual. Mais uma vez, nós vamos falar do Mourinho mais à frente, creio eu, mas no alinhamento temos pensado. Sim. Falhamos. E não podíamos ter falhado. Obviamente, principal culpado por isto, o árbitro que deliberadamente nos retirou. Sem dúvida. Fazemos o 3-0, matamos o jogo morto, mas uma cota importante também da nossa responsabilidade, equipa e Mourinho. Mas não acrescento nada para não estar a repetir. Não, mas aproveito mais uma vez a ponte, se calhar depois, até porque o tempo está a voar, vamos deixar ou passar ao de leve só a questão do jogo do Braga, porque cá não há Otamendi nem Richard Rios, tentar perceber como é que o Benfica se pode montar. Mas indo já direto à questão que tu abordaste, enquadrada noutra situação que é, eu até tinha aqui a palavra, a silly season este ano no Benfica começou muito cedo. Quer dizer, isto é um carrossel de malta que já vai sair, malta que está para entrar, malta que nunca vai entrar, malta que nunca vai sair. E no centro disto tudo está um nome: José Mourinho. E eu vou dar o seguinte enquadramento para depois vocês falarem sobre isto, que é: Rui Costa já disse que as épocas seguintes se começam a preparar no início da anterior. Uma frase muito bonita que denota grande preparação e profissionalismo. Sim. Será mesmo? José Mourinho disse a semana passada, ou há uma semana e meia, numa das conferências, que temos 10 dias após o final da temporada para decidir o futuro. Alguém parou para refletir sobre isso? Ou seja, o Benfica vai esperar mais uma semana e meia, pelo fim do campeonato, para depois, durante mais 10 dias, um dar a sua visão, o outro dar a sua visão e decidirem se vão ou não continuar. E a minha questão é: quem é que está a preparar a próxima temporada? Os Rodrigos Salazar, os Dumbias, os Stefan de Vries, as saídas do Sudakov e do Manu, quem é que está a decidir isto? No meio disto tudo, José Mourinho, mais do que nunca, parece de malas feitas para Madrid. Eu não acho isto normal. João, eu sei que estás aí mortinho por dizer coisas sobre o Mourinho e já vamos ao Nelson,
Mas este contexto deixa-me profundamente preocupado. Porque a questão aqui é, quem está a preparar a próxima temporada desportiva do Benfica? É Rui Costa e Mário Branco? Mourinho não está a ser tido nem achado, porque corremos o risco daqui a 2 semanas Mourinho ir embora. João. Ora bem, vou citar 2 frases que nós aqui temos repetido. Tu disseste em tempos que não acreditavas que Mourinho ficasse. Obrigado. E já o disseste para em novembro que Mourinho iria ser o próximo treinador da Seleção Nacional. E eu disse... Também já disse, e desculpa interromper porque é importante dizer isto, que a cláusula que está no contrato que ele estabeleceu com o Rui Costa, a história da ética das eleições é uma história da carochinha. Ela existe para que José Mourinho ou Rui Costa, mas sobretudo Mourinho, tenham facilidade em rescindir o contrato no final da temporada. Isso. A segunda coisa, eu disse também há coisa de um mês, que não colocando em causa, obviamente, a pessoa, porque eu não tenho muita consideração, é um consórcio nosso, o José Mário dos Santos Mourinho Félix, 25 anos de sócio do Benfica. Portanto, não está aqui em causa o benfiquismo do José Mourinho. E, portanto, não é por ser benfiquista que faz dele bom treinador, senão poderia ir para lá e eu. Claro. É como a história do presidente. E ficaria um bocadinho mais barato. Nem depois estávamos a falar nisso em off, não é? Ninguém põe em dúvidas o amor nem nunca a pessoa. Nem nunca a pessoa. Nem nunca a pessoa. Eu no X fui perguntando à malta o que é que achavam que ia acontecer. E 62% da malta que votou disse que achava que ele ia sair e outros diziam que ele ia ficar. E li frases como esta: não sei, tem que ficar, o clube precisa de estabilidade, vou dar o benefício da dúvida. Bom, mas sai à 4ª jornada. Houve quem dissesse sai para o Real ou para a seleção. Houve quem dissesse eu até o levo ao aeroporto e de borla. Depende se formos à Champions ou não, se os objetivos forem ou não cumpridos. E depois até houve um amigo que sugeriu, opá, falta um tanto faz. Tipo, e eu já estou um bocadinho na base do tanto faz. José Mourinho no Benfica fez 43 jogos e ganhou 26 vezes. Portanto, estamos a falar de 50 e pouco. Exatamente. O que significa que marcamos 62 golos e sofremos 20. Estamos fora da taça. Fora da taça da Liga. A Champions. Pá, sinceramente, acho que houve 2 bons jogos. Sim, Nápoles e Real. E depois há aquele milagre do Trubin que nos remete na fase seguinte. Onde em Borrigo nós quase não estivemos. Quer dizer, ficamos todos com a sensação que se não tivéssemos ido lá... Certo. Pronto, foi fixe. Foram 2 jogos bons. Foi 2 jogos, mas não... Eu não acredito, e vou para o domínio da fé, ok? Se eu acredito na competência do José Mourinho, não acredito. Já vais levar outra vez por essa não frase. Acreditava antes, mas também disse, pá, será que ele vem relançar a carreira dele? Porque eu, sendo ele benfiquista, tendo ficado algo por construir da primeira vez que ele cá esteve, será que este regresso... E o Benfica estava a precisar de alguém... Nós na altura dizíamos assim... Alguém que seja mais forte que o plantel, alguém que venha dar estrutura, organização, que nos parecia que faltava acima, não é? Na direção. Porque o que é verdade é que os treinadores vão sucedendo e os erros vão se repetindo. Portanto, será que era Mourinho que vinha resolver isto? E eu confesso, pá, espero que seja isto. Olhando para os resultados, não. Ora, se eu não acreditava na altura, também não acredito hoje. Mas eu só imagino uma possibilidade de 2. A época 2026-27 está preparada, não equaciona outra possibilidade e acho que está preparada por José Mourinho. Porque então estamos a falar de algo absolutamente irreal. Eu não acredito que o Sport Lisboa e Benfica não tenha a época preparada e com José Mourinho. Ok. Agora, se me disserem, bom, qual é a outra possibilidade? O Benfica já ter um treinador, o Klopp, e então Miguel Ferreira agora, ouviste Pá, o currículo do Klopp é melhor do que o do Mourinho? Não. Então, se tivermos o Mourinho, podemos ter o Klopp. Ora, ou o Luís Henrique também. O Luís Henrique. É verdade, o PSG tem um moço lá no meio campo, um miúdo pequenino. Ah, sim, um 87. Que craque. É bom Aquele jogador. Não poderia vir para o Benfica. É bom jogador. Ele é baixinho, deve ser barato. Não. Esses jogadores não estão ao alcance do Benfica. Não, mas eu penso que ele é tão pequenino. Aliás, até... tens outro na equipa B também assim pequenino, mas também nunca vai ser jogador para da equipa mais, principal. O PSG tem lá um no banco que nem entra. Que se quisesse vir, eu também o aceitava. Eu ia buscá-lo a Paris. A Paris. Gonçalito, anda embora. Anda embora, Gonçalo. Não, mas isto para dizer o quê? Que eu só equaciono esta possibilidade. Ou então, está a ser feito um trabalho de uma excelência, que é o Benfica ter um treinador já contratado, certo. Equipa preparada, tudo no segredo dos deuses,
E no devido momento será tudo anunciado. Não acredito nesta possibilidade. A única em que eu acredito, porque é a única que é lógica, é que está tudo preparado e preparado por José Mourinho para a próxima época. Eu não vejo outra possibilidade. Se me perguntas se eu acredito no sucesso de Mourinho, acreditar, não acredito, mas tenho fé que vai resultar. Certo. Qual é a tua visão da coisa, sobretudo porque nós aqui entramos muito neste campo, não é? Nós não estamos dentro da estrutura, nós não percebemos muitas das dinâmicas e eu aí temos que nos proteger e proteger a estrutura que lá está. O que nós fazemos é olhar para o resultado das decisões que são tomadas. Exatamente. E aí, desportivamente, não funcionou. Sim. E comunicação, tu falaste há bocado da comunicação. Agora vamos falar da comunicação quase interna, ou seja, do Benfica para os sócios e para os adeptos. Isto não pode ser normal o que está a acontecer nos últimos tempos. Quer dizer, Mourinho diz tenho 10 dias, a história do Real repete-se a cada semana. Não há paz para se preparar e, sobretudo, para nós ganharmos confiança para a próxima época. Verdade. Eu subscrevo parcialmente aquilo que o João diz. Acredito e acho que é impensável que o Benfica... por muito que nós possamos questionar muitas das coisas que se vão passando no universo benfiquista, no que diz respeito à liderança do clube, acho que era de um amadorismo total não ter uma época já preparada. Portanto, não tenho a certeza que seja pelo José Mourinho. Não tenho a certeza. Mas neste caso, será por quem? Eu inclino-me mais para... O Mário Branco. Sim, acho que o Mário Branco e o Rui Costa... Mas se isso for verdade, e essa aí é uma questão plausível, certo. Estamos mais uma vez a preparar um plantel para um treinador que não... Um treinador que, acima de tudo, pecou numa coisa que é a falta de coerência. É o mesmo treinador que, quando treinava o Fenerbahçe e defrontou o Benfica, diz que não teve hipótese de passar a eliminatória porque não tinha os mesmos apetrechos que a nível de plantel, as mesmas soluções que tinha no Benfica. E passado pouco tempo está no Benfica, afinal, em comparação com as outras equipas, também achava que o Benfica precisava de outro tipo de soluções que não estava devidamente preparado. Portanto, há aqui um hiato na carreira do José Mourinho, que as pessoas mais informadas, aliás, falámos disto em off, que é a partir o José Mourinho, a partir do momento que deixou de ter o Rui Faria na sua equipa técnica, nunca mais ganhou títulos. Portanto, eu não acredito em coincidências. Portanto, a verdade é que uma equipa técnica no futebol de hoje, eu acho que o Mourinho é a nível motivacional e de forma como entra no mindset dos jogadores é muito acima da média e acho que foi isso que o fez emergir e diferenciar-se em balneários difíceis, como ele teve, não é? Nos Galácticos e no Chelsea, portanto fez o melhor treinador português de sempre a nível de títulos, mas a verdade é que há aqui um ponto de viragem na carreira dele que coincide, ou não, com a saída do treinador que, pelos vistos, preparava tecnicamente a equipa. Portanto, e a verdade, e porque não acredito em coincidências no futebol, ele nunca mais atingiu o seu apogeu enquanto treinador e foi inventando desculpas, e as pessoas até já brincam que é o rei das indenizações. Portanto, o Mourinho entra numa equipa e já se está a dizer, só falta saber quando é que ele vai sair e quanto vai ser o valor da indenização, não é? Portanto, isto deixa-me aqui um bocadinho... Não começavas a próxima época com ele? Não começava. Eu acho que, para já, eu não gostando, obviamente, do futebol que era praticado pelo Bruno Lage, mas se me perguntares se há um grande upgrade na qualidade futebolística do Benfica, de todo. A questão é essa. De todo. Nem acho que um treinador bem preparado num jogo como um Famalicão que falámos há bocadinho fazia marcha atrás daquela forma. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Se é a capacidade ou a competência técnica, se é a comunicação para com os jogadores, não sei. Mas a verdade, e vamos constatar isto todos no nosso cotidiano benfiquista, as coisas de facto não estão a resultar. Os sócios, eu compreendo, e esta votação que tu fizeste foi muito inteligente, há muitos sócios que dizem também não podemos estar a tocar treinador e a mudar a estrutura todas as épocas, porque já não ganhamos há muitos anos. E a estabilidade precisa-se. Mas a estabilidade precisa-se quando as coisas resultam. Não, a estabilidade temos tido. Temos. A estabilidade é não ganhar. A estabilidade é não ganhar. A estabilidade é não ganhar. Mas a questão da identidade que eu trazia... Tu não respondeste, tu ficavas com o Mourinho, se fosse o Rui Costa. Não. E quem é que quis buscar? Klopp? Eu ia buscar o Klopp. Eu confesso que não. É o único nome que me ocorre. É o Klopp. Não. Internacional. E repara, eu estou a brincar, mas estou a falar muito a sério. No sentido que um investimento num treinador como o Klopp, como o Mourinho, estou a falar deste nível, não é? É reprodutivo do ponto de vista até financeiro. Claro. Porque um treinador como o Klopp não vem para cá com qualquer condição, não é? Sim. Agora, se o Benfica pode ter um Klopp, e se o Klopp quer ir para o Benfica, isso é outra conversa. Claro.
Eu acho. Mas acho que vale a pena refletirmos sobre isso. Eu pergunto-me se será o perfil de treinador que vai resolver os nossos problemas, seja ele quem for. Era aí mas que isso resolvemos chegar. em outubro quando votamos em Rui Costa. É isso aí. Sim. Agora não há nada a fazer. É o que é. Estando lá quem está, e para responder diretamente à tua pergunta, claro que a pergunta mais fácil é quem é que tu trazias, não é? E tens falado do Ruben Amorim, tens falado do Marco Silva, tens falado do Abel. Até já ouvi Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, mas tudo nomes extremamente válidos, com provas dadas em diferentes contextos, com sucessos e insucessos, como todos os treinadores têm. Eu acho que o problema do Benfica, e consequentemente o caminho que o Benfica tem que fazer, mais do que pensar qual é o próximo treinador que eu vou contratar, é o que é que nós queremos com o novo treinador. Qual é a identidade? Qual é a identidade? Era aí. Acho que todos nós benfiquistas, desculpa interromper-te, temos saudades no Benfica impositivo. Um Benfica que entra em campo e que estrangula as equipas. Mas, ó Nelson, vamos se não for esse o ADN... O Porto é campeão este ano, não pela competência técnica ou pelo futebol bonito que pratica, mas tem uma nuance... Criou uma identidade para esta equipa. Não deixa as outras equipas jogar. Criou uma identidade. Não deixa E o Benfica assume uma postura, na maior parte dos jogos, de passividade. Sim. Não é? Saudades do Gonçalo Ramos. Porquê é que tens saudades do Gonçalo Ramos? Porque o Gonçalo Ramos era a primeira defesa do Benfica. Sim. Não deixa... Os centrais saem a jogar com uma facilidade. Sim. O Pablo Iris está morto, porque o Pablo Iris fez isso durante meia época. Aliás, a época passada. E os benfiquistas, como têm uma memória curta, dizem que o Pablo Iris é para vender porque é fraco. Não sei. O Pablo Iris está completamente esgotado. E todos nós benfiquistas, quem nos está aqui a ouvir, temos saudades deste Benfica pressionante, deste Benfica impositivo. É uma questão de identidade. É tal mística, não é, que se fala. Mas eu já estou noutro nível. Quem está mística benfiquista? Eu já estou noutro nível. Eu quero essa identidade, porque acho que é a identidade que melhor se adequa ao Benfica. Mas eu já ficaria extremamente satisfeito se viesse um treinador como o Farioli no Porto e disse: meus amigos, eu vou jogar assim. Isto não vai ser bonito, mas vou ganhar. E é um fio condutor. As contratações que foram feitas, nomeadamente no Porto, foram feitas a pensar numa forma de jogar e num modelo de jogo. Sem dúvida. E portanto, se vier um treinador e me diga: meus amigos, isto não vai ser bonito, mas é assim, e tu chegas ao final da temporada e percebes: fui campeão, de preferência ganhei também a taça e ganhei os títulos internos e fiz boa campanha europeia. Ok, tu percebes que há lá em cima alguém que contratou alguém e que se manteve fiel àquilo. O problema do Benfica é que tu tiveste o Roger Schmidt, que era esse futebol que eu acho que... De identidade. Primeiro ano do Benfica com o Roger Schmidt. Ao Benfica. Foi o último futebol fantástico que nós tinha a ver com a identidade. E tinha a ver com a identidade. Ninguém, o Benfica não deixava jogar. O Benfica pegava no jogo desde o primeiro minuto. O Roger depois teve problemas que já foram aqui debatidos. Claro. E se calhar hoje, cá está, fazendo meia-culpa, e meu também, culpa nossa também, não termos paciência muitas vezes e não aceitarmos que se calhar vamos estar 2 ou 3 anos sem ganhar, que foi o que aconteceu a seguir, que estamos há 3 anos sem ganhar, com a agravante de andarmos num zigue-zague, porque Lage não era igual a Schmidt e Mourinho então não tem nada a ver com os dois. Não tinha nada a ver com os dois. Portanto, mais do que eu te dizer quero o Ruben Amorim, quero o Abel, quero o Klopp, quero este ou quero aquele, eu quero que alguém no Benfica decida, seja o Mário Branco, juntamente com o Rui Costa, é este o futebol que nós queremos jogar. E eu vou buscar um treinador que se adequa a este futebol e vou montar um plantel que se adequa a esta filosofia de jogo. E sobretudo, e aí nós depois vamos ser chamados também à razão, juntem-se a esta decisão, vamos em juntem-se frente. a isto. Opa, e é este o nosso caminho. É este o nosso caminho. Mas isto aqui é uma provocação. Deixa duas. E será que nós temos paciência para o não imediatismo dos resultados? Mas o problema que essa é outra das questões de ser adepto do maior clube português e dos maiores clubes do mundo, não é? E eu incluo nisso. Se o Rubem Amorim chegar aqui e quer jogar com 3 centrais e que diz que vai demorar 2 épocas, como mudou no Sporting, até pôr a equipa a carburar, será que nós vamos ser pacientes? Não. Neste momento já não temos essa paciência. Ninguém. Para com ninguém, porque já nos trouxeram um nível de esgotamento em que tu pensas, amigo, tu tens que acertar a seguir. Esgotamento que leva a um ponto que para mim é o mais difícil de aceitar. Nós chegamos a um ponto, enquanto benfiquistas, e nós temos os nossos grupos do WhatsApp, etc., onde vamos partilhando a realidade benfiquista, chega uma altura da época em que estamos completamente abúlicos, já nem falamos nem bem nem mal. É verdade. Já estamos de tal forma decepcionados que é quase uma apatia. Às vezes o de está a jogar e não há mensagens. Nada. Do tipo, ninguém está a ver, ninguém está a comentar. Nada. Eu estou em vários grupos. É o conformismo
para com o nada. Mas eu aí defendo muito. Eu estou em grupos e durante os jogos do Benfica não há nenhuma mensagem minha. Eu não consigo perceber estarmos a ver um jogo do Benfica e estar 2 em 2 minutos a mandar mensagem. Nós temos, não, sabes que, eu começo ao jogo, desligo. Quando acaba, claro, eu também é muito a minha lógica. Mas eu sinto não estou nem aí. Isso é o pior que nos pode acontecer. A apatia. Agora, deixa-me só dizer, quando perguntava no Klopp, parece que estou a brincar, mas estamos a falar a sério. Não é a brincar mesmo. Porque também ele representa a identidade de jogo que eu acho que batia certo com a identidade do Benfica. É neste sentido. Porque no fundo eu junto-me a vocês os dois, que venha alguém que nos traga um manual de instruções, que diga, malta, o Benfica precisa disto, é este o caminho, vamos fazer isto. E que fique claro. Temos falado aqui da questão da formação. O Mourinho enche a boca com a formação. Olhem para o dia em que ele chegou, olhem para o dia 2. Quem é o miúdo da formação que está a carburar? João, eu vou mais longe. A tal propaganda publicitária de maior academia do mundo, melhor academia do seis. O Benfica este ano, na nível de escalões de formação, não vai ganhar um único título. Pois. Mas, até nisso podemos dizer hegemonia. Certo, mas eu não me importava. Já para não vos convidar a ver um jogo do Sub-23 na Liga Revelação. Não, é muito mal. Porque isso diz muito daquilo do que não pode ser feito da dimensão do Benfica. Eu não me importaria de não estar a ganhar nenhum título na formação se percebesse que isso correspondia a um projeto. Como é que se chama aquele menino do Paris Saint-Germain que estavas a falar há bocado, não é? Aquele que joga os calções por dentro. Sim, aquele foi o único caso de formação recente que saiu e que ninguém conhecia, não é? Exatamente. Será que não existem mais? E gostaram Será que não existem mais? Da bela chega, que eu acho que foi inconsciente, mas obviamente a repercussão do Chiquinho há uma semana, quando o João Neves faz o gol de cabeça e ele põe as aulas do Mr. Roger. São estas coisas que nós depois não sabemos no dia-a-dia, não é? Como é lógico. E isto para voltar e para terminarmos este tema, eu tenho que controlar isto. E eu incluo-me neste grupo, e nós os dois, vocês os dois também, e fica o apelo também a todos os benfiquistas. Eu disse aqui que a identidade do Benfica era ganhar, e nós temos que ganhar. Mas eu já estou num ponto em que eu aceito não ganhar se me mostrarem que está a ser preparado um caminho para ganharmos muito no futuro. Portanto, nós vamos ter que ser pacientes. Seja o Ruben Amorim, seja o Marco Silva, seja o Abel, seja o Mourinho, porque nós não sabemos se ainda vai ser o Mourinho ou não, porque isto no futebol, enfim... É tudo muito mutativo. Eu confesso, eu quase me apetece chorar, mas eu não vejo outra solução que não seja o Mourinho. Estamos em maio. Pois, mas, então estou completamente enganado. E isto, quer dizer, repara, eu gosto muito de trazer estes exemplos, mas eu tenho a responsabilidade de tratar de um clube que compete nas competições nacionais. Eu tenho a minha equipa muito bem encaminhada. O meu treinador está mais que decidido, sei lá há quanto tempo. Vocês fizeram um belo post. E a nossa equipa vai começar a competir muito depois do Benfica. Que isto não cabe na cabeça de ninguém. Que nós que somos uma equipa... Eu ia dizer, não é amadora, não somos profissionais do ponto de vista do receber, claro. Mas somos muito profissionais na forma como trabalhamos. Eu não quero imaginar que o Benfica não tem tudo preparado, que sabe quem vai ser o defesa direito, quem vai ser o defesa... Não quero acreditar. Dirão assim, aquele tipo é lírico. Pois, mas não tem outra maneira. João, estás a falar do clube que ia vender o Sheldon para o Bruges e depois faz 2 golos ao Real Madrid e passa a ser o titular indiscutível. Portanto, adiante. E melhor jogador da segunda volta. Melhor jogador da segunda volta, não é? Vamos, se calhar, deixar o Benfica-Braga, no caso meu e do João, para o pós, porque realmente não temos muito mais tempo para entrar por aí, embora... Deixa-me dizer que eu acho que em relação ao Benfica-Braga temos uma vantagem que resulta do que vai acontecer hoje. Eu acho que o Braga, de uma maneira ou de outra, o jogo com o Benfica para eles vai ser um jogo difícil. Sim. Colocando-me como adepto do Braga ou como jogador do Braga, a estrutura do Braga. O jogo de hoje é obviamente um jogo histórico. Sim, é um jogo mais onde eles vão dar tudo. Vão dar tudo, vão meter as restas. Eles nem querem saber do Benfica. Claro. Se ganham, obviamente levam um boost anímico que há de dar uma quebra de adrenalina que na segunda-feira dificilmente irão repetir. Pois. Se perdem, levam também uma quebra de ânimo que obviamente também difícil. Portanto, eu não me passo outra coisa pela cabeça, e até pela condição em que o Benfica está, que ganhar facilmente ao Braga, e eu facilmente, como tem sido sempre, que este ano que é uma miséria, mas acho que sim, acho que vamos ganhar ao Braga, também, até pela condição do Braga, certo. E pelo que o Benfica tem que fazer, que é ganhar para ficar em segundo lugar, não é? Tal e qual. Vamos dar um saltinho às modalidades. Antes das modalidades, só uma nota à bela festa das ex-campeãs, coroada com uma vitória no derby. É este Benfica que eu quero, meus amigos. Habituado a ganhar. 6 títulos seguidos, recebemos o grande rival. Pumba.
É assim, é só repetir, malta, é só repetir. E vamos, no entanto, falar aqui de outras modalidades. Tivemos algumas coisas positivas, outras menos positivas. O hóquei custou, mas lá foi. Meias finais da Liga dos Campeões. No vôlei masculino a coisa foi muito clara, mas também não sei se estávamos à espera de outra coisa. Não estava à espera de outra coisa. Pois. Nós no voleibol perdemos a final com o Sporting ontem por 3-0. Levámos uma tareia de 9-0 na final toda, não ganhamos um set. E em pontos perdemos 184 contra 228. Utilizo uma palavra que é escândalo. Isto é absolutamente vergonhoso. Nós estamos a falar da melhor equipa coletiva do Benfica dos últimos 10 anos. Era a equipa de voleibol. Nós estávamos a ganhar de forma sucessiva e sempre, e não soubemos preparar a transição. E mais uma vez aqui, eu palpita-me que a culpa vai sobrar para o responsável, mas sobre essa eu falarei na figura da semana. Muito bem. Portanto, destacar também pela negativa a derrota no basquete. Certo. Eu não estava nada à espera que acontecesse aquela derrota. É curioso que no basquete nós somos completamente vencedores, fácil, ganhamos a liga quase sempre com facilidade, e nas provas que não são o campeonato, quase sempre perdemos. É curioso. Portanto, ficam estas referências. Quanto ao hóquei, eu confesso que eu não vi a bola. Não viste a bola? Não, porque estava a dormir. O jogo foi uma hora foi muito tardia, tarde, muito tarde, e eu tinha tido um dia eu também só vi o resultado. E ainda depois, bem, poupamos-nos todos um sofrimento mas deixa-me desnecessário. dizer que vi uma partilha do Humberto aqui do 00 com o som do pavilhão, brutal, muito bom, brutal. E que me leva aqui a ter uma ideia que eu acho que domingo vou a Coimbra. Muito bem. Fica aí essa dica. Estás sempre à procura para ver se eu consigo ver a bola. Consegues, acho que no pavilhão consegues ver a bola. Na transmissão televisiva é um bocadinho mais chato. Meus amigos, vamos avançar para as rubricas finais e vamos começar pela figura da semana. Obrigado, Miguel, porque ficamos sem imagem aqui, portanto eu na questão da figura não estamos a ver como é que é? O ecrã? O ambiente de trabalho. Espera, estamos a ver. Eu recebi uma notificação do Benfica 2 dias depois do jogo de Famalicão ter acabado e acabei de receber outra. Vamos agora para o prolongamento do Famalicão-Benfica. É sério, eu não sei quem é o estagiário que trata daquilo. Opa. Eu recebi uma notificação. Eu vi. E absolutamente inacreditável. 2 dias depois do jogo. Sobre o jogo do Benfica-Famalicão. Benfica. Ficou retida. A notificação, espero eu, porque o jogo já tinha acabado. Já tinha acabado. Se bem que ouvi falar que foram 15 minutos de... Sim, mas nem vamos por aí. Figura da semana. Vamos dar prioridade ao convidado. Nelson, tua figura da semana. Agora estou curioso para ver se vai bater. Ora bem, a figura da semana assume aqui também um caráter que diz muito daquilo que nós falamos durante o dia de hoje. A figura da semana que eu elejo é o Jacaré. O pivô de futsal que acaba por pulverizar mais um recorde. É o melhor marcador de sempre do futsal do Benfica e curiosamente está de saída no final da época. Portanto, para o Joinville, para o Brasil. Portanto, e aqui eu retrato-me relativamente à parte estratégica, porque acho que o Benfica no futsal com este treinador melhorou imenso. Portanto, pela primeira vez sinto que o Benfica tem capacidade de competir de igual para igual com o Sporting. Portanto, ele tem feito aqui um trabalho de excelência, mas não deixa de ser curioso que um jogador que acrescenta uma mais-valia inequívoca ao plantel de futsal do Benfica e que acaba por publicar um recorde, vai sair no final da Ficamos sempre com a sensação que nós nunca podemos ser demasiado felizes, não é? Quando a coisa corre muito bem, arranjamos forma de entrarmos na depressão. Eu quero acreditar assim, agora com toda a sinceridade que temos aqui um plano obviamente preparado para a substituição natural do Jacaré e de mais 2 jogadores que já estão como o Igor e outro que já não me lembro agora qual é que estão de saída do Benfica, mas o Cassiano tem-nos habituado realmente faz um trabalho. Vão ser campeões. Vão ser campeões. A minha figura da semana é o treinador de voleibol, Marcelo Matos, porque eu quero fazer uma vénia à história dele no Benfica. Sem dúvida. Foi claramente um treinador que se identificou tudo o que tu há pouco dizias sobre o que é ser o Benfica, participar na vida do Benfica, etc. Acredito que obviamente terá a sua responsabilidade nos insucessos das 2 últimas épocas, que obviamente que tem, mas cá está mais uma vez, ficamos com a sensação que os treinadores são sempre os culpados de tudo. E eu não quero acreditar que o homem como ele, que mostrou tanta competência, seja hoje o principal responsável. Agora, sendo ele o treinador, é óbvio que eu acho que a fatura vai sobrar para ele e, portanto, não tenho nenhuma inside information, estou apenas a dar uma opinião, mas a figura da semana vai pela negativa para ele, mas também como uma vénia a tudo o que ele significa de sucesso no voleibol do Benfica. E se me perguntam, ao contrário do que eu estava a falar com o Mourinho, eu acho que ele continua a ser parte da solução.
tínhamos a capacidade de lhe dar condições para fazer um bom trabalho. E, portanto, a minha vénia ao professor Marcelo Matos, que eu acho que é um treinador de qualidade, mas eu acho que se calhar vai ser vítima dos resultados. Muito provavelmente. Vamos à memória da semana. Nelson, que memória é que tu nos trazes? A memória, eu agora até tenho, eu acho que estou a ficar um bocadinho esquecido. Deve ser da idade. Caminhamos todos para o mesmo... Ou então as memórias recentes não são assim tão boas para eu me poder recordar. Ou como diz o João, não é? Mesmo as más que estão lá atrás, nós tendemos a embelezá-las. É verdade. O Caboré um dia vai ser bom jogador. Exatamente, um dia. E aproveitando que estou aqui com o João e porque ele estava comigo nesse famoso jogo, portanto, a memória que me apraz sempre registado são os famosos 6-3, onde o João Vieira Pinto, para mim um dos melhores jogadores da história do Benfica e completamente dizimado por uma gestão estratégica horrível na altura da presidência do Benfica, portanto, mas é o jogo da minha memória, portanto, eu equipar um bocadinho ao Bayer Leverkusen, quando o Colocau também faz aqueles golos incríveis, mas aquele 6-3 e porque estávamos juntos, um grupo de amigos a assistir muito aquele bem. jogo com um sportinguista que estava a festejar efusivamente enquanto o Sporting estava a ganhar e nós acabámos por dar a volta, portanto, e tenho saudades desse Benfica demolidor. Desse Benfica que perante a contrariedade dava sempre a volta por cima, e é isso que todos os benfiquistas como nós e aqueles que nos estão a ouvir queremos recuperar, é a memória que queremos recuperar do Benfica avassalador, do Benfica que perante as contrariedades continua a ser... E que pode perder e que vai perder com todos os outros. Vai perder, mas vai ganhar muito Mas mais vai ganhar que muito mais. porque a atitude e a forma como se encaram estes desafios muda completamente o chip. Por isso, o que é que nós nos habituámos nos últimos tempos? A ver o Benfica a tremer nos jogos decisivos. Sim. E é este chip que tem que ser mudado, como vocês disseram aqui muito bem. Não sei se é só uma questão de treinador. Acho que o treinador pode contribuir para essa mudança de chip, mas tem que estar alicerçado em outro tipo de valores. Portanto, este é o jogo da minha vida. Como disse o João a semana passada, foi semana passada ou há 2 semanas, que é a seguir ao futsal. Cada Benfica Sporting que esteja 6-3 no marcador, o jogo tem que acabar aí. É isso, tal e qual. João. Antes de ir para a minha memória, dizer que o Rafa marcou 98 golos até agora. Eu sabia que era 90 e tal, eu ia dizer 94. Mas 98 golos. Portanto, é um já conta. Pois exato, ele tinha 94 quando sai, se não me falha a memória. Talvez. Portanto, agora há de ter marcado 4 quando voltou a isso. Talvez. Portanto, eu acho que Tudo é isto de memória. um número que eu acho que é muito significativo sobre aquilo que o Rafa significa na história do Benfica. Agora, nada disso tem a ver com a época deste ano. Estou a falar em concreto dessa memória. Quanto à minha memória, é uma memória que também acho que vai de encontro à identidade que temos tido nos últimos tempos, porque a 6 de maio de 2021 aconteceu uma coisa que o Alberto Miguel, do Em Defesa do Benfica, retrata como o dia da ignomínia. Eu sei que vou surpreender muita gente, mas é assim. Isso foi é o que tu fazes todas as semanas. É o dia em que a direção do Benfica, 6 de maio de 21, passam agora 5 anos sobre isto, permitiu que Jorge Nuno Pinto Costa fosse ao Estado da Luz gravar um conteúdo para o Porto conteúdo para uma coisa qualquer. Tirando tudo o que se tinha passado, até a história dos e-mails, em que há um clube que foi agora condenado novamente em tribunal e queremos ver como é que se paga e eu não sei o que a direção do Benfica está à espera para colocar isso em andamento, permite que um clube nos tenha boicotado. Hoje sabemos, por exemplo, que jogadores como o Falcão foram parar o Hulk, segundo se diz, mas o Falcão parece que é uma coisa já absolutamente factual, porque eles tinham acesso à inside information do Benfica, que roubavam. Portanto, pirataria, roubo informático, industrial, no sentido da indústria do futebol. Espionagem industrial. E a direção do Benfica permite que este homem, que não foi lá como pessoa, porque como pessoa está tudo certo. E ele foi lá enquanto presidente de uma instituição. Mesmo como pessoa, que tinha não estaria tudo certo. Não é isso, mas eu estou a dizer é isto. Como pessoa, eu nestas coisas sou muito... Eu também costumo ser, mas no caso em específico tenho mais dificuldades. O que eu quero dizer com isto é, eu nunca tenho nada contra as pessoas. No sentido humano. Até porque estamos a falar de alguém que já morreu e, portanto, tenho esse... mas o que eu coloco aqui é a questão de... É sintomático do que é o Benfica hoje. Porque um Benfica que não se dá ao respeito, depois também não é respeitado. Portanto, quando há pouco discutíamos o que é que nós somos nas instituições, o que é que valemos hoje, quando nos prestamos a papéis como este, estamos mais perto do insucesso. E eu acho que é muito sintomático do que é o Benfica hoje.
E eu não queria, juntando-me aqui ao Alberto Miguel, repito, do blog Em Defesa do Benfica, que retrata este dia, o 6 de maio de 21, como o dia da ignomínia, e como estamos na semana em que isto se registra, fica aqui a minha memória para esse momento triste da história do Benfica, a história recente do Benfica. Sem dúvida. Sublinho. Não foi a melhor maneira de terminar, mas acho que surpreendi. Tu começaste bem a temporada, que trazias Vigo, e depois acalmaste. Também porque a época nos deu muitas razões para ir falando. E agora, a dois ou três episódios do final, espetas-nos esta, mas é verdade. E eu, no caso, já que trouxeste o assunto, vou tornar a questão também um bocado pessoal para terminar. Eu, obviamente, nunca tenho nada contra ninguém. E não é por ser presidente do Porto ou do Sporting ou por ser do clube A, B ou C que eu, por defeito, vá julgar a pessoa. No caso de Pinto da Costa e de outras pessoas do Futebol Clube do Porto, eu tenho algo pessoal contra elas porque fui, de facto, muito apertado no Dragão, com Pinto da Costa a desempenhar um papel principal nesse momento. Portanto, pessoalmente, não posso alinhar, por isso é que eu disse que mesmo como pessoa tenho dificuldades, porque pessoalmente tenho essa razão. E acho, para fecharmos aqui o círculo que iniciamos, num país em que o desportivo é o mais importante, em que se percebe que ganha quem é melhor, aquilo não teria problema absolutamente nenhum. Com o histórico todo do absurdo, porque é absurdo o que se criou entre Benfica e Porto durante muitas décadas, muito fomentado por Pinto da Costa e pela forma como ele colocou o Porto nesta luta contra o centralismo, fez zero sentido, e é sobretudo aquilo que tu disseste. Mostrou também a deriva de valores que o Benfica tem há muitos anos e que já vem com Vieira, mesmo com o sucesso desportivo pontual que Luís Filipe Vieira teve, já falamos aqui também sobre isto. Eu não me esqueço do Tetra, das grandes equipas que tivemos, mas foram coisas pontuais num universo de 20 e muitos anos que nós já levamos. E esse episódio para mim diz muito do... Quer dizer, eles iniciaram uma guerra, Vieira durante muitos anos quis nos colocar adeptos nessa guerra também contra o Porto, e depois servem-nos uma coisa daquelas e tu pensas, mas afinal o que é que se passa? Eu senti-me uma marionete no meio disto tudo, né? Somos usados de certa forma consoante os gostos de cada momento, portanto é uma boa má memória que tu trouxeste para terminarmos o episódio 2, quase 1h17, acho que estamos tranquilos. Nelson, espero que tenhas gostado. Nunca dá para falar de tudo e com a profundidade que nós queremos. Somos demasiado grandes para poder falar de tudo. É isso, e eu espero na temporada 2 que se há de começar daqui a 1 mês ou 2 ou 3 meses, quando começarmos a nova época. Claro, isso sempre vai haver Campeonato do Mundo. Acho que sim. Tu não queres ver, pois não? Zero. Vamos ter jogadores do Benfica. Mas vamos falar sobre isso, sobre o Mundial. Não. Nós vamos fazer uma pausa de canto. Havemos de voltar ainda bem antes do início da época. Com o Mundial ainda a decorrer. Provavelmente com o Mundial ainda a decorrer. É aí que eu te vou apanhar na curva. Vai ser um máximo. Quando eu te pergunto vais a ver o resultado da República Democrática do Congo com Portugal, ou então um Congo contra o... Não, ou a Alemanha com Curaçao. Ou um Cabo Verde de Espanha. Cabo Verde de Espanha. É delicioso. Às 3 da manhã. Em Cabo Verde, aquele moço do Benfica que joga em Cabo Verde, o que é feito? Sidney Lopes. Acho que vai para o Trabzonspor. Não é para porque nós queremos também não sei quem. Não vamos entrar por aí. Senão recomeçávamos o programa. Recomeçávamos o programa. Portanto, Nelson, muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Gostei muito, obrigado. E mais uma vez foi uma honra mesmo poder falar de uma forma tão despojada sobre o grande amor da nossa vida, que é o glorioso. Portanto, e mais uma vez, parabéns pelo vosso projeto. Tu vê lá se não arranjas problemas matrimoniais, que ele às vezes é mestre nisso. É o segundo amor da nossa vida. O segundo amor da nossa vida. Quem está connosco sabe. sabe já sabe as regras do jogo. Sabe, sim, senhor. Portanto, depois do amor da nossa vida, só sobra um. Viva o Benfica! Viva o Benfica!